Boa tarde, pessoal. Eu sonhava em poder voar, sonhava em mudar o mundo, sonhava em poder ajudar o máximo de pessoas possível. Eu me chamo Bruno Brum e aos 17 anos de idade eu fui questionado por uma das perguntas mais temerosas que as pessoas passam: o que você vai ser? E eu lembro até hoje, meu professor perguntando para a turma e os alunos falando assim: eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser médico. E você, Bruno, o que você quer fazer? Eu, professor, eu quero ser pagodeiro. Naquela época eu tinha uma banda de pagode e tinham duas bandas que faziam muito sucesso. Era o Sorriso Maroto e Jeito Moleque. Vocês conhecem? E detalhe, o nome do vocalista do Sorriso Maroto, vocês sabem qual é? Bruno. Do Jeito Moleque na época é qual? Eu falei, pronto, eu sou o próximo Bruno Pagodeiro de sucesso. Era lógico, Bruno, Bruno, Bruno. E eu comecei a compor músicas. Eu falei, vou compor músicas, as pessoas vão me conhecer. E eu fiquei sabendo que uma das minhas composições ia para o Belo. Vocês conhecem o Belo também? Eu falei, cara, vou ficar conhecido. Agora é minha chance de mudar minha vida e as pessoas me conhecerem. Só que naquele ano o Belo foi preso. Eu falei, meu Deus do céu. E era muito louco, porque eu era completamente diferente da realidade dos meus amigos, e eu me questionava, poxa, por que eu não posso ser pagodeiro? Por que as pessoas riem de mim? Elas dizem que eu não vou ser uma pessoa de sucesso. E aquilo me corroeu. E a banda que eu tinha, o pessoal estava todo mundo seguindo seus caminhos, e eu falei, poxa, e agora? Eu estou sozinho nessa jornada. E eu estava no último ano da escola, ainda perdido, sem saber o que fazer. Até que um professor da banda de música do colégio, que eu, além disso, além da banda do pagode, eu tocava um instrumento chamado trombone. Vocês conhecem trombone de vara? Então, ele virou para mim e falou assim, Bruno, tem um jovem da sua cidade que precisa muito de ajuda em matemática. Eu falei, sim. E você é de São Gonçalo. Vocês conhecem São Gonçalo, Rio de Janeiro? Aí, ó, São Gonçalo. Você é de São Gonçalo, eu estudava no Rio de Janeiro. São Gonçalo, pessoal, é uma cidade com uma população, a segunda maior população do estado do Rio, com mais de 1 milhão de habitantes. E ele falou, ele mora lá em São Gonçalo e o pai dele está desesperado porque não sabe o que fazer. E eu lembrei de você está no último ano, você pode ajudá-lo. E aí, falei, tá. Eu fiquei sem saber o que responder. E ele falou assim, você vai ajudá-lo? Eu falei, tá bom, vou ajudá-lo. E fui, conheci o jovem, e eu perguntei para ele, quanto você está tirando nas provas? Ele falou, estou tirando entre 3, 4, e você precisa de quanto? 8. Eu falei, você já tirou 8 em matemática? Ele falou, nunca. Eu falei, isso. Eu fiquei pensando, será que ele vai conseguir? Será que eu vou ter essa capacidade? Eu falei, vou ajudá-lo. E comecei a ajudá-lo naquele momento. Ele fez umas 2, 3 aulas comigo, foi fazer a prova, e depois ele voltou com o resultado. Me encontrou, Bruno, preciso te contar. Falei, fala, já era. Já sei que não passou. Ele falou, Bruno, eu tirei 9,5. Eu falei, nossa, 9,5? Parabéns, cara. Que demais. E aquilo me impactou. Porque não só isso, ele virou para mim e falou assim, Bruno, o que eu aprendi com você, eu não aprendi com o meu professor. Muito obrigado. E eu, naquelas palavras, com 17 anos, eu fui tocado pela educação. Eu falei, será que eu sou professor? Será que é esse meu destino? Eu vou deixar o pagode para ser professor? Falei, tá bom, vou seguir essa jornada. Vou ser professor. E aí, encarei o primeiro ano ali de faculdade, eu falei, já sei, vou preparar uns papeizinhos, espalhar pelo meu condomínio, espalhar por perto para as pessoas terem aula comigo e eu ganhar experiência. Espalhei os papéis e tal. E aí recebi a primeira ligação. Tocou meu telefone, eu peguei e atendi. Alô? É a pessoa, alô? É o professor Bruno? Eu falei, sim, professor Bruno. Eu vi aqui o papelzinho e queria marcar uma aula para minha filha. Você tem disponibilidade? Eu falei, calma aí, deixa eu olhar minha agenda. Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta e sexta também. Qual dia que você quer?
Ela falou, você tem quarta-feira 2 horas? Eu falei, calma aí, deixa eu olhar de novo minha agenda. Quarta-feira 2 horas. Tá, tem quarta-feira 2 horas, marcado. E quanto que você cobra? Eu falei, quanto que eu cobro? Peraí. Eu não cheguei nessa parte. Aí ela, quanto você cobra? Eu falei, meu Deus, quanto eu cobro? 10 reais. Aí ela falou, 10 reais? Eu falei, 10 reais. Ela falou, 10 reais só? Eu falei, 10 reais. Ah, tá bom, beleza. Ok. Falei, fechei. Minha primeira venda, 10 reais. Ok. Quarta-feira, 2 horas, toca a minha campainha, eu abro a porta. Tava ela, a mãe e a filha, olham para mim assim. Aqui é da casa do professor Bruno? Eu olhei assim, prazer, professor Bruno. Ela olhou, você é o professor? Eu falei, sou. Ela falou, nossa, eu esperava um professor mais velho, barrigudo, de óculos. Eu falei, tô quase. Mas ela ficou meio estranhando assim. E detalhe, gente, quando eu decidi esse movimento, entendi o empreendedorismo na minha vida, eu abri mão de tudo, porque eu morava numa casa simples, com meus pais, tinha o meu quarto, eu falei, preciso desfazer de tudo, de cama, de armário, de tudo. Desfiz de tudo, botei uma mesa, um quadro, pilão na mão e vamos embora da aula. E ela fez a aula comigo, ela ficou 1, 2, passando de ano, 3, até o último ano do ensino médio. E essa jovem ela passou para a engenharia aeroespacial na Universidade Federal de Santa Catarina. Aumentei o valor. Eu falei, aumentei o valor. E aí eu comecei a impactar muitas pessoas ali no Rio de Janeiro. Daqui a pouco tinha 100, 200, 300 jovens que estavam sendo impactados. E eu falei, eu preciso levar essa mensagem para muitas pessoas sobre sonho. E eu comecei a dar palestras. Eu botei assim, gente, qual o seu maior sonho? Embora eu não sei o sonho de vocês, mas sei que vocês têm sonhos. E muitas vezes é difícil responder, qual o meu maior sonho? E uma das palestras, uma jovem levantou a mão e falou, Bruno, meu maior sonho é me tornar escritora. Falei, nossa, que interessante, escritora, conta mais. Ela falou, eu quero escrever livros, eu quero lançar. E aí eu falei, você já escreve? Ela falou, sim. As pessoas sabem disso? Algumas pessoas. Eu falei, me fala aí, deixa eu botar aqui no quadro para as pessoas te seguirem, te acompanhar, te apoiar. E aí voltei, eu falei, conta mais, por que você não se torna essa escritora conhecida agora? Ela falou, eu penso quando eu for mais velha, quando eu tiver mais idade, lançar um livro. Aí eu falei, por quê? Vamos só trocar o microfone. Ok. Tá, vamos ver qual que tá melhor. Fala aí. Oi. Beleza? Eu falei, por que tem que ser assim? Aí ela falou assim, porque eu não sei como lançar um livro. Eu falei, peraí, eu já sei. Você não lança o livro agora porque você não sabe como lançar um livro, né? Eu falei, Eu falei, e se eu puder te ajudar? Se eu disser agora para você que eu posso te ajudar nisso? Ela falou, sério? Eu falei, sério? Você acha que eu brincaria com o seu sonho? Ela ficou assim, e eu voltei para dar palestra, e ela veio no final, e logo veio um outro jovem do outro lado, Bruno, eu também quero saber como lançar um livro. Eu olhei para os dois e falei, vocês se conhecem? Eles falaram, não. Falei, vamos conhecer aqui, sabe? Tem alguma coisa boa aqui. E na hora eu tive uma ideia. Falei, imagina só, jovens que nem vocês, lançarem um livro de forma colaborativa. A partir desse sonho, a partir de hoje, vocês transbordarem para outras pessoas. Vocês conhecem outros jovens que escrevam? Eles falaram, conhecemos. Vou dar missão para vocês. A partir de hoje, eu entro no sonho de vocês com a seguinte regra. Eu vou dar uma semana, vocês vão juntar um grupo de 8, 10 jovens, e daqui a uma semana vocês vão voltar com esse nome projeto. E eles falaram, sério? Eu falei, sério. Confia. E saíram. Só que detalhe, gente, eu não sabia como lançar um livro. Eu falei, eu tenho uma semana agora para descobrir isso. Peguei uma semana, descobri, e uma semana depois eles voltaram, olhei, apresentei, conheci eles, e aí perguntei, e aí, qual vai ser o nome do projeto de vocês? Eles falaram, nós vamos chamar Anéis de Júpiter. Falei, quê? Anéis de Júpiter? Cara, que nome é esse? Peraí, Anéis de Júpiter? Peraí. Não é Saturno que é composto por anéis? Anéis Saturno, né? Anéis Saturno. Aí eles falaram assim, Bruno, é um equívoco as pessoas acharem que só Saturno é composto por anéis.
Júpiter, que é o maior do nosso sistema, também é composto por anéis, só que não é visto, assim como nós. Nós queremos ser vistos. Caraca. Falei, me pegou agora. Me pegou, real. Falei, tá, vou ajudar vocês. Nossa. E não só isso, mas essa pergunta depois, sempre no final da palestra eu boto aqui para vocês, depois eu vou botar minha rede, eu adoro ajudar no sonho. Teve um outro jovem que ele veio falar comigo e tal, no final, e falou do sonho dele de estudar fora do país. E eu sabia algumas coisas minimamente das possibilidades que se tinham, e eu comecei a orientar ele. Eu falei, ó, tem isso, tem esse programa, tem essa escola, tem isso aqui. Eu nunca tinha vivido isso. Eu até então não tinha vivido, mas eu estava orientando. Ele saiu dali, foi, a gente perdeu o contato, nunca mais se falou. Um ano depois, ele me manda mensagem, eu abro meu celular no Instagram, estava escrito assim, Bruno, seria muito injusto da minha parte não vir falar com você, mas não sei se você lembra de mim, mas eu estava na sua palestra de Penetra. Falei, cara, Penetra, que negócio interessante. Penetra. E você me orientou, me inspirou, e naquele momento eu saí para procurar todas as possibilidades que eu tinha para estudar fora do país. E eu estou aqui para te agradecer que eu passei por um dos maiores programas mais concorridos do Brasil, e eu estou indo para Washington, nos Estados Unidos, com tudo pago. Esse jovem é um jovem de comunidade. Esse jovem saiu no jornal O Dia, no G1, estudante de um dos lugares mais violentos da cidade conquista sonhos. Os Anéis Júpiter lançaram um livro, e não só isso, eles começaram a impactar outras pessoas. A gente tem sonhos, só que muitas vezes esse sonho passa, o tempo passa. E eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado agora, nesse momento, e falasse assim para ela, você é impressionante, mas não sabe disso ainda. Amém. Amém, igreja. Obrigado. Caiu até o negócio aqui do microfone. Agora eu não sei agora onde caiu. Eu não me encontrava nesse padrão. Talvez muitos de vocês tenham informações, eu tive formação, mas o empreendedorismo mudou a minha vida. A forma de pensar em empreender mudou a minha vida. E eu não sei se vocês já viram esse filme que tem um pinguim ali atrás, do Happy Feet. Passou várias vezes no SBT já, né? Vocês lembram qual o talento e a habilidade deles? Ele sabia dançar, enquanto a comunidade dos pinguins sabiam cantar. E o pessoal não entendia. Estava faltando peixe lá, estava uma problemática. E ele tornou o protagonista dessa história de realização. E assim como eu, fui participar de vários programas de aceleração e me encontrar não só como empreendedor, mas como mentor, de ajudar empreendedores na sua jornada. E viver isso antes para ensinar. Eu sou educador, amo educação. E eu fui participar do Shell Iniciativa Jovem, que é um dos programas internacionais, dos maiores do Brasil. Mais de 1.800 empreendimentos e projetos apresentando, e saí de lá com R$4.000 no meu primeiro prêmio. Depois eu vim para Campus Party, aqui em São Paulo, vocês conhecem a Campus Party? Maurício de Souza na banca, e eu fui premiado, saí de lá com R$10.000. Falei, esse negócio de apresentar projeto tá certo, né? Pô, é legal, né? Só uma ideia e resultado. E depois fui matéria em jornal, Globo, São Gonçalo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Em 2020, o Papa Francisco faz um convite para jovens do mundo inteiro. Falou, gente, vamos reunir na Itália para pensar numa economia mais solidária, mais justa. Eu falei, eu vou me inscrever. Eu fui aceito. Só que o que aconteceu em 2020? Ai, Deus, pandemia. Complicado, pandemia. Só que a pandemia trouxe também momentos de reflexão sobre a nossa vida. Pelo menos para mim, trouxe muita. É lógico que foi um momento muito difícil. Mas eu comecei a repensar o que eu poderia fazer de diferente. E foi aí que eu comecei a pesquisar. Eu falei, eu preciso fazer esse movimento internacional porque eu vejo que é um chamado. E nesse processo eu comecei a caçar. Vou caçar aqui vários conteúdos. E aí fui conhecer a seda.
olha só. Conheci Danilo Te Ajuda. Vocês conhecem o Danilo Te Ajuda, mestre do intercâmbio aqui, ó. Conheci conteúdos, consumia conteúdo da Letícia, ela não sabe disso, mas ela está sabendo agora. Mas eu conhecia ela. O Hugo, já sabia as pessoas ali da seda. E fui me identificando. Mas até então era muito distante. Eu falei, como é que eu vou fazer um intercâmbio numa pandemia? Não dá. Mas eu fui sondando essa minha parte. E nesse movimento, isso foi me inspirando, porque cada vez mais eu falei, cara, eu quero viver esse sonho. Eu quero ter a possibilidade de transformação. E ano passado, é muito recente, ano passado, em outubro de 2023, eu pisei no solo irlandês. E ao pisar naquele solo, eu percebi oportunidades, porque eu já tinha esse objetivo, essa visão, me preparei muito para isso, e eu botei no meu coração que eu queria empreender fora do país. Mas até então não sabia que ia ser tão rápido ir na Irlanda. Muito distante da minha realidade, nunca ouvi ninguém falar sobre, pesquisava no YouTube, na internet sobre, e não encontrava nada. Falei, tem alguma coisa errada? Como é que faz? Preciso entender. Mas eu acho que a mensagem, principalmente hoje que vocês estão tomando decisão, vocês não estão aqui gastando tempo precioso de vocês à toa, é principalmente falar da transformação, porque eu era de uma cidade, São Gonçalo, tinha um jeito de pensar, eu resolvi romper essa bolha, porque todo lugar que você vive geograficamente é uma bolha. Só que quebrar e romper isso é um desafio danado, porque você requer várias responsabilidades e decisões. Eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro, eu abri mão de 8 meses, botando em risco a minha empresa. Mas no meu coração, queimava dessa vontade de fazer essa transformação de vida. E foi. Porque além disso, eu tive a oportunidade de conhecer 7 países em 8 meses, que é isso que é a vantagem lá da Irlanda, que você pega a passagem lá, pesquisa da Ryanair, né, 30 eurinhos, vai para Londres, né, a esposa até adora, né? Então, né, vai para... Cara, é maravilhoso. Imagina só, aqui você faz a conversão aí. Para onde você vai? Pô, não vai. É difícil. E aí você fica vislumbrado também nessas realidades e possibilidades, nas condições de vida. E foi a partir dali, primeiro dia, não estou mentindo, primeiro dia que eu pisei na seda, eu tive um problema lá de comunicação, meu consultor maravilhoso, e é maravilhoso mesmo, o Hugo, a gente estava em contato, mas eu cheguei depois do horário lá, enfim, que acabou perdendo nas mensagens, eu fui parar na sala falar com a Letícia. Fui falar com ela, entrei na sala do suporte ao aluno, fui falar com ela, super me atendeu. E eu comecei a contextualizar um pouco ali, narrar um pouquinho, ela perguntando para mim sobre, e as pessoas estavam ao redor ali, estavam me escutando. E aí uma pessoa, que foi a Ana, ela me escutou, depois ela virou para mim e falou assim, a gente vai conversar. Falei, tá bom, beleza. Tipo, 2 semanas depois, eu queria muito conhecer o Danilo já, 2 semanas depois, marcaram um café, a gente foi, batemos um papo, e eles falaram desse desejo também, que estava muito alinhado ao meu propósito, de incentivar o empreendedorismo para brasileiros fora do país. Vamos começar pela Irlanda, já estou aqui. A gente bateu um papo, escreveu o projeto, vamos escrever o projeto, e apresentei. E a partir dali surgiu a Atrevo. O empreendedor ele é o quê? Atrevido. E a palavra trevo, Irlanda. Eu falei, nossa, construímos, de fato, a Atrevo com esse objetivo de, primeiro, inspirar pessoas que talvez tenham esse desejo de empreender. E melhor, eu conheci muitos talentos na seda. Gente, engenheiro de dados, era da minha turma lá, do inglês, engenheiro de dados. Falei, caraca, eu estou perto de um engenheiro de dados. Aí daqui a pouco andava um pouquinho, contador. Daqui a pouco andava um pouquinho, advogado. Sabe, gente de várias experiências. E aquilo começou a me gerar uma oportunidade. Eu falei, poxa, por que tem que ser só esse caminho? E aí o empreendedor é isso, começa a visualizar as coisas, a oportunidade. Eu falei, vou construir outro caminho. O pessoal está indo para cá? Está todo mundo para cá? Vamos para cá. Mas como que eu faço isso?
Aí, a partir disso, vamos desenvolver a primeira maratona empreendedora. Esse ano, sentamos lá na mesa, sentamos para conversar, aí daqui a pouco entra o Thiago. Participar da reunião, vocês vão conhecer o Thiago. Ao vivo. Entrou lá na reunião, a gente conversando, definindo datas. Eu falei assim, vamos definir, ele perguntou qual data que vocês vão fazer. Eu falei, vamos fazer em março, isso era janeiro. Ele pegou meu celular e falou assim, não, vocês vão fazer em fevereiro. Falei, aí eu virei para o Danilo e para a Ana, falei assim, a partir de agora, a gente tem um mês para fazer isso dar certo. E eu estava querendo muito. Eu falei, eu vou fazer dar certo, a gente vai pegar e fazer dar certo. E fizemos a maratona empreendedora. Cerca de 30 pessoas participando. E não só isso, antes, eu fui parar na embaixada, conversar com o embaixador. Falei, que doideira que está acontecendo. E hoje a Trevo ela tem essa missão. Se vocês querem empreender ou já empreende, ou tem esse desejo forte no coração de vocês, eu queria mostrar um videozinho para mostrar como que foi a nossa maratona empreendedora. Oi? Vamos ver se... Foi espetacular. Os dois palestrantes foram incríveis. Uma experiência única de network, muito conhecimento e troca de experiências, energia mesmo. Espero estar na próxima edição também. Eu vim aqui por curiosidade, uma ideia bem crua na cabeça e tô saindo daqui com uma ideia que parece tão real que eu nem imaginava. Tivemos palestras maravilhosas. No final a gente teve uma dinâmica, divididos em grupos aleatórios, e a gente tinha que criar um projeto e apresentar o pitch. Nós ganhamos, foi incrível, a gente trocou pra caramba. Obrigada, Seda, obrigada a todo mundo que estava aqui. Venha você numa próxima maratona, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, e aí eu deixo o convite para vocês, se vocês já estiverem agora na Irlanda, vamos ter a terceira maratona empreendedora agora em novembro, no dia 23 de novembro, estamos bastante animados com isso, para desenvolver negócios e pessoas. E queria deixar esse recado final para vocês, independente aqui, eu não sei... E não me importa de onde vocês vêm. O que me importa é onde vocês querem chegar. E eu queria muito deixar essa mensagem para vocês, não deixar o sonho passar. Se esse momento é um momento de decisão na vida de vocês, isso vai fazer toda a diferença. E fazer o intercâmbio, posso dizer hoje que mudou a minha vida. Porque eu posso hoje realizar um sonho de empreender fora, e não só isso, impactar vidas. Muito obrigado, tá? Perguntas. Pergunta. Alguém tem pergunta? Peraí. Já tá ali, peraí. Vamos lá. Tá ouvindo? Acho que não tá funcionando. Tá ouvindo? Tá? Passar aqui pro nosso empreendedor. Fala. Qual é o objetivo da Trevo na vida das pessoas? Repete de novo, por favor. Qual que é o objetivo da Trevo na vida das pessoas? Qual o objetivo da Trevo na vida das pessoas?
Realizar seus sonhos. É transformar esse sonho de fato em realidade, porque quando você tem uma ideia de negócio, Também, ou não? Não? você tem a oportunidade, a partir daquele movimento, gerar emprego, renda, possibilidades, e a economia gira, né? E a gente impacta cada vez mais a vida das pessoas. Bom, Bruno, eu queria saber como é que funciona a parte burocrática da Irlanda mesmo, porque eu já tive a oportunidade de ir para fora, fiz um mochilão lá, conheço vários países também, tive essa oportunidade, e é para mim, eu quero saber qual é a forma que eu posso burocraticamente resolver os anseios de um empreendedor fora. Perfeito. A gente conseguiu pegar esse desafio, porque eu tive inicialmente nessa busca, e a primeira coisa foi, eu preciso fechar uma parceria com uma contadora, que é a Simplest Tax. Então, fechei a parceria com essa contadora para explicar burocraticamente as questões contábeis da Irlanda. Só que tem um detalhe, gente. Eu fui como estudante. Estudante não pode empreender. Precisa do passaporte. Mas eu tinha uma ideia. Eu me conectei com pessoas. Aqui meu sócio aqui, né? O Danilo se tornou meu sócio. Ele comprou a ideia, sabe? A Seda, de certa forma, comprou a ideia. E a gente constituiu a empresa. Em menos de 8 meses, me tornei sócio de uma empresa irlandesa. Então, tem estratégias, né? O empreendedor ele vai buscando caminhos, óbvio, legalmente. Então, essa foi a forma, e é isso, assim, esse caminho. Mas tem a Simplest Tax que nos ajuda hoje, dando suporte. Inclusive, na página eu.atrevo, nós temos várias dicas da contadora lá. Então, vocês podem também estar entendendo quais são as questões burocráticas de início da constituição da empresa, montar plano de negócio, tá? Você mudou de vez para a Irlanda agora também? Você está de vez lá ou você empreende aqui e lá? Como que está a sua vida? Boa pergunta, porque eu decidi, primeiro curso, 8 meses, voltei para o Brasil. Tem uns 2, 3 meses, né, Ju, que a gente está. Uns 3 meses, porque eu tenho um negócio aqui no Brasil. Então, também eu tive que dar uma organizada, mas eu estou voltando para fazer esse movimento na Europa. Porque o que a gente entendeu na Trevo? Não é um problema só da Irlanda, mas os brasileiros estão pela Europa. Como que a gente pode, de alguma forma, ajudar pessoas que depois saem da Irlanda, querem empreender em Portugal, querem ir para a Espanha, sabe? E a gente começou a querer mais disso. É lógico que a gente está na Irlanda hoje, fazendo todo esse movimento de contribuição, porque quando se pesquisa, cara, não tem assim. É pouca informação. Então, foi esse desafio que eu tive. Então, estou para fazer esse movimento agora, final de ano, de volta. Tá? Estou nesse processo. Essa maratona, que é realizada quantas vezes por ano lá? E também se ela pode ser... antigamente, a gente falava o tal do brainstorming, né? De cabeça de ideia, certo? Para gerar ideias ali. Então, esse grupo... ele tem essa finalidade de gerar, ajudar. E outra coisa, acho que a Trevo pode, que eu tenho dúvida também com a Trevo, se ela vai dar capacitação para essa ideia. Excelente. Nós realizamos 3 vezes no ano. Então, essa é a terceira maratona nossa, de fato, é a terceira mesmo do ano. E o primeiro objetivo é fazer conexões, porque quando a gente faz um anúncio, a gente está, de certa forma, fazendo esse filtro de pessoas que querem empreender, que têm suas ideias, criar conexões. Talvez você vai ter ali uma oportunidade de criar um projeto com um sócio ou apresentar para alguém que está ali, como a gente teve. Pessoas ali apresentando, tinham empresários também que já desenvolvem negócios. Então, essa conexão acontece na maratona. E segundo ponto de capacitação, a gente está para lançar agora, já vou abrir aqui, posso, Danilo? Vamos lançar um curso da ideia ao negócio na Irlanda. Então, vocês estão super convidados. A partir do dia 23, nós vamos lançar esse curso online. Então, você já pode se preparando para entender. Porque a gente quer passar, das nossas essências, é a educação. A gente está numa escola, eu vibro a educação, eu quero ensinar isso de forma prática para que as pessoas tenham essa sabedoria técnica de não errar no seu negócio fora do país. Então, isso é uma coisa que a gente
está desenvolvendo agora e vamos lançar a partir de novembro. Obrigado. Mais uma aqui. Mais uma? Ah, só um momentinho. Boa tarde, Bruno. Minha dúvida é se esse auxílio ao empreendedor na Irlanda é tanto para quem pretende empreender numa empresa mesmo, ou às vezes um autônomo, um trabalho não formal lá. E se vocês dão esse apoio, e qual que é a diferença se eu quiser empreender em empresa ou empreender como simplesmente um profissional individual, às vezes uma pequena empresa com mais 2, 3 pessoas. Então você está empreendendo dentro de uma empresa ou empreender com uma ideia? Empreender com uma ideia, mas que não envolva transformar numa empresa, por exemplo, de início. Tá. Hoje, se você pegar a história dos empreendedores, boa parte dos empreendedores foram como estudantes. É muito comum, todo mundo começou como estudante, e aí começou a vender um salgadinho, começou a fazer esse movimento, e a partir dali teve o estalo do negócio. Então, muitas pessoas começam assim, porque recurso inicial, e como todo empreendedor aqui também no Brasil, que você inicia nesse processo. A Trevo, ela parte desse processo da sua ideia ou do seu despertar. Então, por que a gente faz o evento da maratona? Porque ele é um momento do despertar. Então, a gente traz pessoas empreendedoras, como que elas iniciaram, para te inspirar, e a partir dali você começar algo. É lógico, como eu disse, burocraticamente falando, para constituir uma empresa precisa do passaporte, entendeu? E aí é uma questão que a gente precisa ver legalmente a sua realidade, entendeu? Mas aí, no caso, eu poderia trabalhar com o começo dessa ideia sem empreender inicialmente, por exemplo, a ideia é ter um negócio lá na frente, mas eu posso, por exemplo, começar, esse exemplo que você deu, vendendo os docinhos ou a coxinha. Vou te dar um exemplo. Lá na Seda, o pessoal vendia inicialmente, como é que é? A maioria hoje dos empreendedores, inclusive mentorados nossos na Trevo, donos de restaurantes, todos começaram vendendo coxinha. Cara, um dos donos lá da maior padaria brasileira que tem em Dublin, o cara andava arrastando um carrinho no meio da rua, vendendo coxinha de porta em porta. Né? Ele começou assim. É aquilo que eu falei, cara, a gente vai se adaptando. A gente tem essa veia empreendedora, não tem jeito. Valeu, hein? E essa questão de adaptabilidade, vamos se ajudar, cara. Com certeza. A última pergunta, tá, pessoal, infelizmente. Tenho... Então, a minha pergunta é o seguinte, eu tenho muitos sonhos, acordo todos os dias com uma ideia diferente para empreender. Mas não é possível, né? Então, eu queria saber o seguinte, se vocês ajudam a gente a ver qual é a ideia que é viável, no sentido de que não adianta eu querer vender uma coisa que não vai resultar em nada, né? Então, se vocês ajudam, e se vocês também ajudam, se financiam, né? E se acompanha todo o processo. Você disse que vai ter um curso, né? Ou seja, penso assim, você é um Sebrae irlandês? Que legal. Ó, segunda empreendedora que fala isso. Danilo, eu estou achando que, de fato, a gente vai... Esse é o nosso sonho, de fato. A gente tem uma veia empreendedora e a gente quer trazer conhecimento. Obrigado por você fazer essa incrível comparação, porque eu fui conversar com uma empreendedora, ela falou, vocês querem ser o tipo de Sebrae da Irlanda? Eu falei, sim, por que não? Vamos tornar, assim, incentivar outras pessoas a gerarem esse movimento. É lógico que você tem ideia. Primeiro ponto que eu vou falar de mim, assim, a gente validou o negócio da Trevo. Eu fiz a maratona empreendedora, eu pedi Seda, o Danilo, a gente pode fazer aqui no seu espaço? Não tem dinheiro não, tá? Não tem dinheiro, você me cede espaço? Vamos fazer. A Seda cedeu esse espaço. Eu testei o meu negócio lá, nosso. Deu certo, provei para eles. Eles não me conheciam até então. Danilo nem sabia de mim. Ele viu a capacidade. E aí foi aí que ele falou, pô, vamos fechar, vamos fazer isso dar certo. E aí a gente começou a ajudar outros negócios. Hoje eu mentoro negócios na Irlanda, de brasileiros. A gente tem o Onde Tem, que estava aqui, patrocinando o evento. Temos o Brasileirinho, a Paddock, que vocês vão conhecer, que é maravilhosa. Então, assim, vários negócios que... Sim, sim. Legal.
Vamos fazer, eu acho. Vai ter, como eu disse, participa da maratona, vai ser muito boa. Tá, pessoal? Muito obrigado, tá? Quem quiser, @eubruno Brum, meu Instagram, podem mandar mensagem, @euatrevo. Obrigado, tá, pessoal? Sucesso!